Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e este é muito, muito especial porque é a parte 1 de duas partes de um vídeo sobre este quarto aniversário do A Escrever. Antes de mais, eu quero agradecer por estarem desse lado ao longo destes 4 anos, ou nos últimos 6 meses, ou o que for, não sei há quanto tempo estão desse lado, mas muito obrigada por estarem aí, muito obrigada por terem sempre acompanhado o crescimento e a evolução do A Escrever. Este quarto aniversário é muito, muito especial porque vão acontecer muitas coisas especiais ao longo de 2026 e, portanto, será um quarto aniversário muito, muito interessante. E eu decidi então dividir em duas partes para este vídeo não ficar muito comprido, porque quero falar sobre algumas coisas que aconteceram ou que surgiram ao longo destes 4 anos de escrever. E eu meio que dividi em algumas categorias. Estas duas primeiras categorias são, assim, se calhar as mais óbvias, que é aquilo que mudou a nível profissional e aquilo que mudou também a nível pessoal. Tem aqui um caderninho, portanto vocês de vez em quando vão me ver olhar para o lado, mas é para eu não me perder. Pronto, lembrando que esta é a primeira parte, depois na próxima semana sairá uma segunda parte, depois com outras categorias e com outras coisas que eu também quero falar por aqui. Mas vamos começar pela parte profissional, não é? O que é que mudou nestes últimos 4 anos, ou o que é que surgiu nestes últimos 4 anos? Primeiro, eu deixei de trabalhar por conta de outrem, e isso foi algo muito importante e muito especial também para que pudesse dar outra atenção a este projeto, porque isto começou um bocadinho por um sidekick que ia acontecendo, mas eu senti que era necessário então fazer crescer e também uma série de outras coisas fizeram com que isso acontecesse e que eu deixasse de trabalhar por conta de outrem e que empreendesse e ficasse só trabalhar dentro daquilo que é o ambiente do a escrever. E isso leva-me a uma segunda coisa neste ponto profissional, que é o crescimento em si. O facto de estar a empreender. Claro que tudo aquilo que eu tenho para trás de bagagem faz sentido e acrescenta-me, mas ao longo destes 4 anos eu sinto que o meu crescimento profissional foi assim, uou, porque houve muitas coisas que entretanto mudaram na minha forma de estar profissionalmente, outras que advêm desse crescimento que está para trás, dessa bagagem, e outras que eu fui também tendo o cuidado de evoluir, ter o cuidado de crescer, nomeadamente formações que eu fui fazendo, mecanismos que eu fui criando, coisas que eu também fui adquirindo a nível de conhecimento e noutros âmbitos não tão técnicos que eu sinto que fizeram que eu crescesse como profissional, o que também seria normal e expectável, tendo em conta que ao longo de 4 anos as pessoas vão evoluindo, seja qual for o caminho que acabam por escolher. Portanto, estes dois primeiros acho que são os mais óbvios, pelo menos de quem me foi acompanhando e que, pronto, fizeram também toda a diferença naquilo que é ao escrever. Este terceiro, que poderia não ser o terceiro, porque foi uma coisa se calhar mais recente até, mas tem que ver com a criação do podcast. Eu sinto que a nível profissional, apesar de ser uma coisa até mais recreativa e a nível de entretenimento, no sentido em que é uma coisa mais leve, é um conteúdo de consumo mais leve. Quando criei o podcast, o meu objetivo era um bocadinho mostrar pessoas que eu acompanhava que a nível profissional tinham histórias, se calhar, muitas delas até muito diferentes da minha, mas que eu sentia que de alguma forma era um acrescente que eu trazia ao escrever e que eu trazia a quem me seguia e quem me segue, porque são histórias que nós conseguimos identificar-nos de alguma forma com aquelas pessoas. Ou porque o seu trajeto, não sendo mais linear ou mais óbvio, nós conseguimos identificar-nos e pensar: ok, se ela fez isto, eu também posso fazer isto, ou trajetos completamente fora da caixa e que de alguma forma também nos inspiram e nos fazem procurar outras coisas. E então o podcast surgiu um bocadinho por isso, mais para o que vocês poderiam retirar do podcast, mas acabou por ser uma coisa muito importante também para mim, sobretudo porque eu convidei pessoas, muitas delas com quem eu falo a miúdo, e portanto são pessoas que estão muito presentes na minha vida, outras que não são assim tão presentes, mas que de alguma forma eu sinto que aquela conversa que eu tive com elas, eu sinto que foi importante para eu traçar algumas coisas na minha vida, ou para eu olhar para coisas da minha vida que eu queria mudar, ou que de alguma forma começaram a não fazer tanto sentido porque alguém tem uma perspectiva diferente e isso é sempre bom para nós crescermos. E portanto o podcast foi, apesar de tudo, foi uma surpresa bem,
mexida na minha vida, porque primeiro também tinha uma série de coisas a acontecer que implicavam uma gestão de agenda muito diferente, porque implicava eu ter tempo para me dedicar ao podcast. E foi muito interessante então ter este espaço na minha vida, sendo que não é uma coisa fechada, portanto. Já tivemos aqui algumas. Temos 2 temporadas do podcast, tivemos muitos convidados e ele ficou um bocadinho em suspenso por algumas outras coisas que foram acontecendo na minha vida, até mais a parte pessoal do que profissional. Ele ficou um bocadinho em suspenso, mas ele vai regressar com certeza, porque é uma coisa. Foi uma coisa que eu gostei tanto e que eu acho que trouxe pessoas tão boas para, quer para a minha vida, quer para a vossa, certamente, se foram assistindo aos episódios. Portanto, ele vai com certeza voltar. Portanto, estejam só atentos que ele vai voltar. A última e quarta coisa desta primeira categoria que eu decidi elencar, eu sinto que vou ser, se calhar, um bocadinho injusta nas categorias todas, porque vai falhar sempre alguma coisa. Eu vou dizer isto ao longo destes 2 vídeos, com certeza, porque eu sinto que vou ser injusta nesse sentido, porque há certamente alguma coisa que vai falhar. Mas faz parte, eu tinha que escolher mesmo 4 coisas de cada categoria, portanto, algumas delas vão sofrer nesse sentido. Esta quarta coisa tem que ver com algo que esta, vamos chamar exposição, ou o facto de ter criado a escrever, foi uma consequência disso, porque eu acabei por ser convidada a dar formações ou convidada a dar aulas de alguma forma noutros contextos que não dentro deste ambiente do escrever. Isso aconteceu com um centro de formação, com 2 centros de formação em regimes diferentes. Um deles foi em presencial, outro foi online. E este tipo de parcerias, parecendo que não, são parcerias que, além de naturalmente me ajudarem a divulgar o trabalho que eu faço e aquilo que é o escrever e tudo mais, são também parcerias que nutrem esta relação profissional de networking que tanto falamos às vezes noutros contextos. Portanto, eu fico sempre muito agradecida que quando me convidam para estas coisas, estou sempre bastante disponível, a não ser que não possa mesmo, mas por norma estou sempre bastante disponível a participar nisto, porque eu sinto que tudo aquilo que é para, de alguma forma, ajudar alguém, ou que de alguma forma vai trazer um contributo para o campo profissional de alguém, porque é nesse sentido que estamos a falar, eu estou disponível para isso e gosto muito também dessa troca, porque eu sinto que não estou só a dar, estou também a receber muito, porque às vezes nestes ambientes surgem dúvidas ou surgem questões que me fazem pensar, ok, isto é interessante, se a pessoa tem esta dúvida, que se calhar às vezes para mim é um assunto que não me ocorre porque estou tão empenhada e tão envolvida nestas coisas que às vezes não me ocorre este tipo de dúvidas que calhar assim mais simples ou que parece que não são assim tão óbvias. E é sempre bom ter então estas trocas porque nos fazem crescer também enquanto profissionais e que fazem também servir melhor quem me acompanha. A segunda categoria, naturalmente, penso que era a categoria mais óbvia a seguir ao profissional, que é coisas pessoais que surgiram nestes 4 anos e que algumas delas são super públicas e, portanto, é quase só fazer sei lá, um resumo daquilo que foi acontecendo e que vocês também, se calhar, foram acompanhando, mas que eu acho que são 4 coisas que surgiram nestes 4 anos, muito também por aquilo que foi acontecendo naturalmente enquanto evolução profissional, porque quer se queira, quer não, quando se evolui profissionalmente, naturalmente, pessoalmente também evoluímos, meio que acontece e meio que é assim que funciona. Portanto, vamos lá começar esta parte. Ora bem, eu tenho algumas dúvidas por onde é que eu vou começar, porque foram 4 anos até bastante curiosos. Mas vou começar por aquilo que é mais óbvio. Portanto, ao longo destes 4 anos, uma das coisas que aconteceu foi que eu casei em 2025, para ser mais específica, e isso naturalmente é um passo que eu gostei muito de ter dado e que gosto muito de estar a vivê-lo, e portanto seria inevitável colocá-lo nesta categoria de coisas pessoais que ao longo destes 4 anos mudaram. E pronto, foi uma coisa muito bonita. Eu já falei sobre isto noutros vídeos e noutros contextos, portanto não vou perder muito tempo aqui.
Não seria perder tempo, seria investir, eu sei, mas pronto, eu já falei sobre o assunto. Se houver outras coisas que vocês queiram que eu fale sobre isto, assim a nível mais pessoal e não tão profissional também, peçam por aí que eu respondo a isso. Mas pronto, foi um passo muito, muito bom e muito bonito e é sempre bom recordar aquele dia e o passo em si também. A propósito também de coisas que aconteceram em 2025 e 25 e que são relativamente recentes, tem que ver com a minha cirurgia. E isso sim, também há um vídeo aqui que eu já falei sobre o tema, mas que inevitavelmente também tinha que aparecer aqui porque levou a outras coisas a acontecer, nomeadamente o ponto 3 que eu vou falar sobre ele, que aconteceu por várias vezes nestes 4 anos. Mas relativamente à cirurgia da tiroide, foi uma aprendizagem também a nível de gestão de expectativas, sobretudo, porque eu sinto que, pronto, eu sabia que tinha que parar, não parei na altura que também achava que ia parar, isso também teve influência depois no fim, mas sobretudo eu sinto que a paragem que eu achava que ia ter não ia ser exatamente a que eu tive e dei por mim a não lidar muito bem com essa paragem, porque agora já estou meio pacificada com isso, mas eu lembro que, pronto, eu tive um mês de baixa, que foi aquilo que a médica, pronto, sugeriu, e durante esse mês, o facto de eu estar parada foi muito desafiante e sinto que também foi desafiante tentar perceber o que é que eu queria para o escrever naquela fase, sendo que eu estava parada e também não havia muito a fazer. E era uma fase então que eu até sentia que tinha que fazer alguma coisa no a escrever, no sentido de o que é que eu quero para 2026, porque como isto foi no final do ano, havia quase este período em que eu deveria estar a tomar decisões e não podia tomar decisões porque não estava capaz de. Então foi desafiante nesse sentido e claramente foi uma das coisas que marcou estes 4 anos, apesar de ter acontecido há muito pouco tempo, mas que naturalmente tinha que surgir aqui porque esta foi uma das coisas pessoais que teve também impacto a nível profissional e, portanto, inevitavelmente eu teria de falar sobre ela. Terceira coisa desta categoria que eu acho que também é importante falar e que também, um bocadinho como a cirurgia que eu tive, está relacionada com uma coisa pessoal e uma coisa profissional, teve que ver com mudanças que eu fui fazendo à minha rotina. Desde que comecei a empreender, eu fui testando várias dinâmicas, fui testando às vezes vários recursos, várias aplicações, várias formas de gerir a agenda e a minha rotina. E sinto que estou numa fase em que estou outra vez a fazer esses ajustes por conta também da cirurgia, porque estive muito tempo parada e houve coisas que nessa fase eu não estava a fazer, por um lado porque não podia, por outro porque não conseguia. E nesta fase estou um bocadinho a reaprender a andar quase. E sinto que estou outra vez então a mexer na minha rotina. Mas eu trago também nesta questão porque eu sinto que às vezes nós falamos pouco sobre isto, que é nenhuma rotina tem de ser estanque e nenhuma rotina tem de ser igual àquela que às vezes nós vemos, de pessoas que acordam às 5 da manhã e que se calhar às 9 da noite já estão a ir dormir. Não vamos todos cair nessa rotina, não vamos todos conseguir cumpri-la porque não somos todos iguais. Então, inevitavelmente, é normal que não consigamos muitas vezes responder a essa expectativa que se calhar às vezes vemos nas redes e que claramente não vai funcionar para todos. Portanto, como é que fica também aqui o lembrete de está tudo bem se a tua rotina não for exatamente aquela que as redes dizem que é incrível e ótima para ti. Portanto, encontrar a tua. Eu ainda estou à procura da minha, porque não raras vezes esta prendinha aqui, vou tentar ser rápida a mostrar para não chocar ninguém. Esta prendinha aqui tem-me levado a fazer este tipo de ajustes mais vezes do que eu gostaria, mas faz parte. A última coisa que eu vou falar neste vídeo e que faz parte então desta segunda categoria tem a ver com a minha intolerância à lactose, que foi assim uma descoberta incrível nestes 4 anos. Eu não sei se alguma vez contei esta história, mas creio que já partilhei que eu achava que era uma outra coisa que estava a correr mal na minha vida, que era um outro alimento que estava a prejudicar-me, que tinha que ver com bebidas gasificadas, nomeadamente Coca-Cola, e não estou a ser patrocinada, portanto, estou aqui a falar de marcas, mas sem patrocínio. E eu achava que tinha a ver com isso, que
quando eu tomava Coca-Cola, algum componente, não sei qual, mas algum componente não me estava a fazer bem e estava a ter imensos sintomas depois desse consumo. E eu comecei a questionar, meu Deus, nunca mais na vida vou beber Coca-Cola, nunca mais bebo. Cheguei à conclusão que não era isso. Pronto, depois, em conversa com a médica de família, ela sugeriu-me fazer alguns testes a nível de alimentação, trocar algumas coisas, deixar de consumir outras. E meio que veio-se a descobrir que era intolerância à lactose e, portanto, eu descobri isto há coisa de 2 anos, eu acho. Portanto, acho que sim, acho que foi há 2 anos que eu descobri a intolerância à lactose e, portanto, desde aí, das duas, uma, ou eu não consumo lactose de todo, ou quando consumo tenho de fazer assim uma batota em que tenho que tomar lactase para, não ter sintomas do meu consumo de lactose, porque pronto, há várias coisas, porque eu sou idosa. Então há várias coisas com lactose que eu gosto muito e então às vezes tenho que fazer assim uma batuteira, uma batutice, uma coisa para no fundo poder consumir então lactose. Mas pronto, estas foram então as 4 coisas pessoais e é assim que fechamos o vídeo de hoje. Para a próxima semana eu vou falar sobre mais 2 categorias, sendo que uma delas é bastante óbvia e não quis incluir nas outras porque sinto que tinha que ser à parte, porque sinto que essa categoria por si só mudou muitas coisas a nível pessoal e profissional e, portanto, essa categoria tem que ser à parte. E outra categoria, no fundo, serão 4 histórias, 4 perguntas, 4 curiosidades, 4 qualquer coisa que eu vou falar que até foi um bocadinho em função de respostas que eu fui tendo numa caixinha que eu abri em tempos, que há uns dias, a propósito deste aniversário, e portanto, nesse próximo vídeo falarei sobre isso, e portanto, vemo-nos lá. Até breve.